Fala pessoal, meu nome é Felipe e nesse vídeo nós vamos contar 10 curiosidades sobre o Muro de Berlim e eu espero que vocês gostem. Mais ou menos 3 milhões de pessoas, principalmente jovens, fugiram para o lado capitalista. Aqui na estação Friedrichstraße, por exemplo, que era a última estação localizada no lado de Berlim Oriental, foi um local que servia como ponto de controle. Gente, então aqui nessa estação era a única estação que você poderia viajar do lado oriental para o lado ocidental. Aqui atrás, onde tem esse trem parado, antes você não conseguia ver aquela plataforma porque tinha um muro ali. E aqui nessa plataforma que nós estamos, vinham trens dos dois lados, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. Sendo que nessa estação, todos os trens tinham que parar. Eles tinham que ficar parados mais ou menos em torno de 30 minutos, que era o tempo dos seguranças checar se não tinha ninguém tentando passar do lado oriental para o lado ocidental. Mas ninguém conseguia entrar nessa estação simples assim. Ali fora tinha o controle do passaporte, antes de você conseguir entrar nessa estação. You have to enter this room, the door get closed and you was locked. Since you control your passport and all was fine, you can enter on the back side. Gente, então acabei de entrar aqui, ó. Aqui atrás era onde tinha o controle do passaporte. Os seguranças, os policiais, né, ficavam aqui e as pessoas ficavam aqui onde eu tô. E aqui em cima de mim, ó, tem um espelho. Esse espelho era para saber o que as pessoas estavam fazendo com a mão, se não tinha nenhuma arma. Muito louco, né? Então aqui nesse modelo nós podemos ver muito bem que aqui era feito o controle de passaporte. Logo depois aqui tem um túnel que levava para a estação. Então nesse local, gente, eles faziam um controle de passaporte e depois que você passava pelo controle de passaporte aqui, bem aqui atrás de mim, olha, era onde ficava o túnel que te levava direto para a estação. Antes do muro, em 1949, na Alemanha Ocidental, teve a publicação de que o governo iria fazer um novo dinheiro, o Deutschmark. Já na Alemanha Oriental, eles continuariam com o dinheiro antigo. E também por conta disso, a União Soviética com a Alemanha Oriental acabou bloqueando o outro lado da Alemanha, no caso, o lado ocidental. Ou seja, nesse momento já estava dividido, ainda que uma divisão inicial sem o muro e com seus devidos apoios, é claro, já que o dinheiro da Alemanha Ocidental já estava valendo bem mais que o lado oriental. A construção do muro começou em 13 de agosto de 1961, na noite de sábado para domingo, e na manhã de domingo a cidade já estava dividida. Mesmo tendo o presidente da Alemanha Oriental dado uma entrevista meses antes, falando sobre a construção do muro e dizendo que não tinha planos e que ninguém queria erguer o muro. Pessoal, é muito louco parar para pensar que há 30 anos atrás, se você tivesse daquele lado, do outro lado do rio, você não poderia vir para esse lado. Na mesma estação de Friedrichstraße, como já dito, a última parada no lado oriental, nessa estação tinha um túnel que era usado por espiões da Alemanha Oriental para levar e buscar documentos. Somente eles sabiam desse túnel. Utilizavam para não chamar a atenção do controle de passaporte, já que eram pessoas bem influentes. Então, gente, olha, aqui é o museu e aqui atrás é a estação. Então, quem estiver vindo para Berlim a passeio, venham, um museu imperdível, que vocês vão ver direitinho como é que ficava o controle de passaporte, como a cidade era dividida, super vale a pena e de graça. Gente, eu tô aqui na mesma estação Friedrichstraße, que tem esse memorial para as crianças judaicas, que eram crianças que eram separadas dos pais e mandadas de trem para Londres. E caso não conseguisse visto, caso não conseguissem fugir, essas crianças eram mandadas para a morte, assim como os pais, por serem judeus. Tiveram diversas histórias conhecidas de pessoas tentando escapar. Uma delas
foi um túnel que começou a ser construído do lado ocidental, porque se alguém fizesse uma construção ou começasse a escavar no lado oriental, poderia acabar chamando a atenção do governo. Então as pessoas que já viviam no lado ocidental construíram esses túneis para tentar trazer os parentes que ficaram do lado oposto. Algumas das histórias também envolvem soldados da Alemanha Ocidental, já que tinha uma lei que não era permitido checar carros diplomáticos ou militares. Eles paravam na fronteira, mostravam seus documentos e seguiam viagem, sem ser feita uma inspeção dentro do carro. Então, esses soldados trouxeram pessoas do lado oriental para o lado ocidental. Tá fazendo muito frio, mas eu tive que vir aqui criar conteúdo para vocês e tá tipo -2, mas aqui é sempre cheio, tá sempre cheio, então não tem essa de dia de semana, final de semana, faça chuva, faça sol, frio, calor, tá sempre assim. Muitas pessoas morreram tentando atravessar o muro. Se você não sabe, não era simplesmente um muro. Tinha um primeiro muro com um espaço enorme, onde tinham cachorros para atacar qualquer um que ali pisasse. Tinham torres imensas de controle com soldados, caso alguém tentasse passar, e ainda tinha proteção de arame farpado. E depois, um outro muro. Essa zona no meio era conhecida como Zona da Morte, ou seja, era praticamente impossível fugir por ali. Caso alguém tentasse atravessar o muro, os soldados tinham ordem para usar a arma. E esses mesmos soldados da Berlim Oriental ganhavam uma recompensa quando impediam alguém de fugir. Muita gente morreu tentando escapar. Estamos chegando aqui no Checkpoint Charlie, que é ponto de controle de passaporte mais conhecido. Ficava no lado ocidental. Ficou bastante conhecido porque um diplomata americano se negou a mostrar os documentos, dizendo que ele só mostraria para quem tivesse autoridade para isso. Então aqui atrás fica o Checkpoint Charlie e bem aqui também, olha, tem essa placa dizendo que passando dela você está deixando a área democrática. Pessoas mais velhas e aposentadas tinham facilidade para conseguir o visto e assim ir do lado oriental para o lado ocidental. Mas não pense você que o governo fazia isso por caridade às pessoas mais velhas. Era porque essas pessoas já não trabalhavam mais, ou seja, não rendiam, viviam do dinheiro da aposentadoria. Então, se essas pessoas tentassem fugir para o lado ocidental, seria um gasto a menos para o governo comunista. Onde que passava o muro? Aqui atrás nós já temos o portão de Brandemburgo. E aqui, olha, aqui cortava o muro. Portão de Brandemburgo desse lado e muro aqui. Se você vivesse na Berlim Oriental e tivesse parentes no lado ocidental e eles te convidassem para ir visitá-los, era possível conseguir um tipo de visto para isso, mas não era simples e nem todo mundo podia fazer. Você deveria ser casado e ter filhos. Então, você iria visitar seu parente e sua esposa ficava em casa com os filhos, para assim ter garantia de que você voltaria.
jamais era permitido a família viajar junta. O Muro de Berlim caiu por um erro. O governo oriental tinha um plano de abrir as fronteiras e deixar o povo ir e voltar sem uma razão específica. Ou seja, o plano era abrir a fronteira e não derrubar o muro. Um político da Alemanha Oriental acabou deixando vazar o plano em uma conferência. Por um erro, ele pegou um papel e disse que a fronteira deveria ser aberta. E um jornalista italiano perguntou quando isso seria possível. Esse político acabou ficando nervoso e, sem saber o que responder, ele acabou dizendo que seria aberto naquele momento. E assim, as pessoas começaram a ir para o muro. E chegando lá, os soldados não sabiam nada sobre. Eles tentavam mandar as pessoas saírem dali, mas já tinha sido feito. Cada vez chegavam mais e mais pessoas ao muro, na esperança de ver o muro caindo e a cidade unida. As pessoas não estavam mais com medo do muro. E depois de algumas horas, eles acabaram abrindo a fronteira, tornando-se assim um momento extremamente importante e histórico para a Alemanha. E assim começou a reunificação da Alemanha. Espero muito que vocês tenham gostado e, por favor, curtem, comentem, compartilhem, dê seu feedback sobre o que vocês acharam e até o próximo vídeo.